você abrisse em Tito, livro de Tito, depois de 2 Timóteo. Deus tem coisas novas para nós nesse tempo. Eu estou com a palavra ainda do Luiz Hermínio, que coisas gloriosas iriam acontecer por esses dias, e está acontecendo. Amém. Estamos ao vivo também, com uma boa qualidade agora. Então você da internet, sinta-se em casa. E eu creio que Deus irá fazer muitas coisas nessa noite. Tito capítulo 1. Versículo de número 5. Deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Amém. Gostaria que você fechasse seus olhos e orasse para que Deus viesse falar conosco nessa noite. Pai, nós te pedimos que a tua revelação seja viva nesse lugar, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, Pai, com a revelação da sua palavra. Que o Senhor manifeste, ó Pai, aqui nesse local, o que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que possamos sair daqui nessa noite diferentes de como entramos aqui. Que esta palavra, Deus, que está queimando no meu coração, saia queimando em cada coração aqui presente que está nos ouvindo, Deus. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nessa noite eu vim falar novamente de um discípulo de Paulo, que esse aqui é Tito. Nas 2 semanas atrás nós falamos a respeito de Timóteo. Algumas coisas só, tem outras coisas que eu também queria compartilhar com vocês, mas essa palavra queimou no meu coração nessa manhã, e durante o dia ficou queimando, e aqui ele ficou incomodando, e eu falei, eu preciso falar então, para que Deus manifeste no coração das pessoas. E falando sobre Tito, nós lembramos de Paulo. A carta de Tito foi escrita por Paulo, e Paulo era um apóstolo. Paulo era uma pessoa que formava outras pessoas para o reino. Só que ele nem sempre foi assim. Paulo era um perseguidor. Amém? Todos estão comigo? Amém? Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era zeloso pela lei. Então ele seguia os cristãos e matava os cristãos quando ele ainda não tinha tido a revelação de Deus. Só que com isso, no meio de um caminho, Jesus parou Paulo e falou assim: Paulo, por que você está me perseguindo? Por que você está fazendo isso? Por que você está... sou eu. Então Paulo fica cego, vai para uma casa. Naquela casa Deus envia Ananias. Ananias impõe as mãos sobre ele, e ele começa a ver. E ele começando a ver, ele tem a revelação. Ele teve um encontro com Jesus. Nesse tempo que ele ficou cego, ele teve um encontro com Deus, e aquela palavra começou a regenerar em seu coração. Aquela palavra começou a o transformar de dentro para fora, e ele foi instituído como um apóstolo. Mas não em seguida, teve um processo de 13 anos, se eu não me engano, e nesse processo ele não manifestou o seu ministério. Nesse meio do processo, ele ficou parado, trabalhando, fazendo tendas. E um dia, depois de muito tempo, chega um tal de Barnabé e fala assim: Paulo, estou indo para uma viagem missionária, você quer vir comigo? A história vai dizer que ele pega suas coisas, não fala nada com ninguém e sobe na carroça de Barnabé. E com isso eles vão para a primeira viagem missionária que a Bíblia relata. O que eu acho interessante é que Paulo, ele não se apequenou em ficar dentro do templo. Ele não se apequenou em ensinar em Jerusalém.
Por que eu digo não se apequenou? Porque pessoas que vivem dentro da igreja com uma revelação de Jesus estão presas. Talvez nós temos uma revelação dentro do nosso coração, mas nós nos contentamos em ficar aqui parado. Nós nos contentamos em estar bem, em estar tranquilos, sentados na nossa cadeira ouvindo uma palavra. Só que Paulo, ele já quebra aí o protocolo e vai além. Ele vai para a sua viagem missionária com Barnabé. E nessa viagem missionária ele passa por muitos locais e ele chega em Atenas, na Grécia. E nós sabemos que a cultura grega é uma cultura muito sábia. Eles são muito entendidos, ele fala aquelas palavras difíceis. Lembra do Apolônio que eu falei na pregação passada? Ele vinha dessa linhagem de cultura, de pessoas que sabiam, entendiam. Só que Paulo, andando pela cidade, ele viu uma placa que era como se fosse um altar escrito: ao Deus desconhecido. E aí ele começa a ensinar nas praças e a galera começa a ficar meio assim, falou: viu, esse cara está ensinando uma coisa diferente, está ensinando uma coisa nova, peraí, vamos chamar ele para conversar com os sábios. E aí pegaram ele, levaram para dentro de um local onde só tinha os mais entendidos da época. E ali ele tem a oportunidade de falar de Jesus. E uma das coisas interessantes que ele fala é que andando pela cidade ele viu essa placa. E ele vira para eles e fala assim: vocês não conhecem quem vocês adoram, eu simplesmente estou falando dele. Ou seja, Paulo estava fazendo da sua vida, a missão de vida, apresentar o Deus que o escolheu. Paulo estava apresentando para uma nação, estava apresentando para uma cidade um Deus que tinha intimidade, não simplesmente um Deus que fez um milagre em uma época e ficou conhecido. Porque aquela placa estava lá, porque em algum momento da vida do pessoal de Atenas aconteceu algum milagre e eles instituíram como se fosse algo além da sua compreensão, então colocaram aquela placa ali, ao Deus desconhecido. Então chega Paulo para uma nação diferente. Fique com isso na sua cabeça, uma nação diferente. E chega e apresenta aquele Deus desconhecido. Paulo, ele não é apenas um discípulo de Jesus. Paulo, ele vai levar a paternidade para outras nações. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Paulo estava cumprindo aquilo que Jesus veio cumprir aqui. E ele percebeu: em Jerusalém já está a galera de Pedro lá, já está os apóstolos lá, eu vou além. Então ele começa a ir para outras nações para falar a respeito de Jesus. Amém? Paulo, ele tinha credenciais. Se você ler Filipenses 3, versículos 5 e 6, vai falar, ele vai dar a carteirada dele: eu sou judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, eu sou conhecedor da lei, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu isso, eu aquilo. Só que no final ele fala assim: eu considerei isso como nada perante a revelação de Jesus. Paulo era um exemplo de judeu. Paulo era um exemplo de israelita, tinha sangue. Como é que fala as raças de cavalo aí que é puro sangue? Como é que é? Não sei, é puro sangue. O cara tinha pedigree. Ele não era qualquer um, ele não era um Zé Ninguém, ele tinha isso. Só que ele entendeu que a revelação precisava partir além de Jerusalém. Eu gostaria que você abrisse em Efésios, alguns livros para trás. Capítulo de número 3. Versículo de número 1. Diz assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Versículo de número 8 agora. Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo.
Olha para mim. Paulo é denominado pelas Escrituras como o apóstolo dos gentios. Eu vou trazer para o tema paternidade, porque isso queima ainda no nosso meio e queima no meu coração. Paulo era pai para os órfãos. Paulo representava Deus para uma nação perdida, para um povo perdido. Gentio, não era bem visto pelos judeus, ainda mais quando queriam se apropriar do cristianismo. Só que Paulo foi e lutou por eles. Sabe quando você sofre algum tipo de humilhação, e aí chega alguém com uma patente maior ou com uma autoridade maior, chega no lugar e fala assim: não mexe com ele. Te dá uma sensação boa. Você fala assim: poxa, eu sou importante. Queria que você abrisse comigo em Atos, capítulo de número 15. Eu não quero só que fique nas minhas palavras, mas eu quero que a palavra esteja em você e esteja no nosso meio. Amém? Capítulo 15, versículo 1, ele vai dizer assim: chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos, e a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. A Bíblia é bem categórica, né? Discutiram energicamente. Deve ter voado uma cadeira. Certeza que deve ter voado uma cadeira nesse dia. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Fica com essa palavra presbítero na sua cabeça também. Agora vamos lá para o versículo 10. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Se isso não for uma defesa ao gentio, Paulo chegou para a galera top, a galera que andou com Jesus. Sabe aquela galera que andou lado a lado com Jesus? Sabe aquele Pedro que Jesus falou assim: sobre esta rocha edificarei, tu és Pedro. E aquele Pedro que teve a revelação: tu és o Cristo. E ele falou assim: não foi nem carne nem sangue, mas foi o Espírito que te revelou. Esse cara estava sendo massacrado no argumento por Paulo, porque ele queria que os gentios vivessem como os judeus, queria que os gentios se circuncidassem. Ele falou assim: viu, para com isso. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Eu quero que você entenda que a sua missão não é aqui dentro. Quero que você entenda que a sua missão não é um microfone na mão, não é uma Bíblia debaixo do seu braço. Mas falávamos na escola segunda-feira, da mesma maneira que as pessoas olham para nós, elas precisam ver Deus. Eu achei isso tremendo, porque eu montando a aula, eu falei assim: pô, legal esse versículo para colocar. Na hora que nós lemos, nem na primeira aula nós falamos disso, mas na hora que nós lemos, Jesus falando assim: olha, se vocês vêm a mim, vocês vêm ao Pai. Agora pergunta para você mesmo aí: como que as pessoas te olham? Será que elas veem Deus? Na hora eu falei: não. Felipão, então, Deus do céu. A nossa missão é essa: manifestar Deus no nosso ser, na nossa forma de andar, na nossa forma de falar. E eu estou muito longe disso, gente. Vocês me acompanham nisso? Vocês estão longe também ou vocês estão perto? Como nós lemos aqui, fomos salvos pela graça de Deus. Com Cristo, olha que interessante, sem Cristo Paulo destruiu igrejas. Amém? Sem Cristo Paulo assassinou muitas pessoas.
por aquilo que ele acreditava. Paulo, ele era intenso. Fica com essa palavra na sua cabeça. Paulo, com Cristo, deu vidas. Paulo, com Cristo, construiu igrejas. Paulo, com Cristo, fez filhos na fé, porque Paulo não era casado. Ele fez filhos na fé. E eu achei interessante Luiz Hermínio falando nesse sábado. Ele tem um filho adotivo e o companheiro dele de ministério, Judá Bertelli, também tem um filho adotivo. E esses dois filhos ajudam a coordenar o Mevan, que é uma casa de paternidade. Ou seja, dois órfãos cuidando de uma casa de paternidade. E eu falei, meu, isso é muito louco. Eu tive uma infância assim que não foi com um dos melhores pais. Infelizmente. Não foi. Graças a Deus a Vicky teve a sua parte boa do pai. Tem que bater nos dois aqui, né? Bate no Felipão, tem que equilibrar o negócio. Então eu não tive essa parte assim legal. E o Vinícius até ressaltou, ele falou assim, é incrível como tem sido a escola paternidade. É aos pés de Deus que eu tenho aprendido. É aos pés dele que ele tem me instruído. E na hora que o Luiz Hermínio falou, são dois órfãos cuidando de uma casa de paternidade, eu falei, Deus, isso é maravilhoso. Aí eu fui ler, né? Fui sendo ministrado por Deus. E os dois filhos que nós falamos aqui, de Paulo, um era Timóteo. Obrigado, linda. E o outro? Tito. Boa, Bia. Timóteo e Tito. Timóteo, ele era filho de uma judia, só que o pai era grego. Ou seja, ele não era um puro sangue. Ele não era o judeu raiz. Agora vem Tito. Tito é filho de grego. Só grego. O que eu aprendo é que esses dois são os únicos que recebem cartas pastorais de Paulo. Não sei se você está entendendo, mas você não tem que fazer filhos dentro da igreja. É na sua caminhada lá fora que você vai fazê-los. Filhos espirituais. E Timóteo, nós falamos aqui na semana passada, meu Timóteo era jovem. E ele teve a responsabilidade de cuidar de uma igreja de Éfeso. E nós já falamos, a igreja de Éfeso era top. E aí vem Tito agora. Tito era somente grego. E ele falou assim, você, meu verdadeiro filho na fé, vou te deixar em Creta. Eu falei, nossa. Te dei uma introdução. Amém? Para você entender a questão de Paulo. Agora vamos para Tito. 2 Coríntios 8. Fica em 2 Coríntios 8. Tá dando sono, galera? Dá uma chacoalhada na pessoa que está do seu lado aí para ver se ela acorda. Você abriu 2 Coríntios 8. Eu quero ler com você. Perdão, eu quero ler sozinho agora. Depois nós vamos ler junto. Mas presta atenção no que eu vou ler, que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse aí, já condenei esse homem. Eu quero te situar nessa questão aqui. Eu li outro versículo, tá? Fica em 2 Coríntios lá. Eu quero te situar nessa questão. Tinha um menino que tinha um pai, porém não tinha mãe, mas tinha uma madrasta. E o filho se deitou com a madrasta. Aí vou usar a expressão de sábado, né? Virou o zoinho com a madrasta.
Chegou o escândalo na igreja. Chega aos ouvidos de Paulo. Paulo não está lá pessoalmente. Paulo fala assim: em nome do... Perdão. E como se estivesse aí, já condenei esse homem. Amém? Então vamos lá agora para 2 Coríntios, que eu pedi para você abrir. Capítulo de número 8. Versículo 16. Agradeço a Deus, porque Ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Beleza, olha para cá. Tá, Vitor, o que isso tem a ver? 1 Coríntios, Paulo condena um homem. 2 Coríntios, nós lemos aqui que Tito foi o responsável por levar a carta de 2 Coríntios para o povo de Corinto. Amém? Vocês estão me entendendo, galera? Se tiver, difícil, só falar. E ele levou essa carta com grande prazer. E aí eu quero falar um pouco sobre o que está como responsabilidade de um filho. Paulo enviou seu filho Tito com a carta de 2 Coríntios. Nessa carta de 2 Coríntios tinha lá informações para encorajar a igreja. Ou seja, você como filho precisa encorajar a igreja. Você está carregando com você informações para encorajar a igreja, para encorajar a noiva de Cristo. Ou seja, eu estou profetizando na sua vida hoje que está com você as informações que precisam para encorajar a igreja. Eu ouvi um testemunho falando, chegaram num pastor e falaram assim: viu, como é que funciona? Vocês têm grupo de estudo, de oração? Ele falou: tem sim, na casa das pessoas. E como é que é? É a palavra de domingo que eles falam? Ele falou: não, lá eles falam o que foi revelado. Ele falou: não é possível um infeliz daquele lugar não ter uma revelação para falar nova e ter que ficar dependendo da palavra do pastor. Nós carregamos em nós informações para encorajar a igreja. Não é possível que o seu Walter não tenha uma revelação, não é possível que a Adriana não tenha uma revelação, não é possível que a Dani não tenha uma revelação. Se nós estamos aqui e declaramos tanto amor por Ele, é consequência termos a revelação. O problema é que nós nos apequenamos e ficamos sentados no banco da igreja. Mas nós temos informações. Segunda coisa que tinha na carta: desmascarar os falsos profetas. Como é que eu desmascaro? Denunciando. Como é que você denuncia? Com a verdade. É como você vive que vai denunciar os falsos profetas. A Bíblia diz que você não deve julgar o profeta, mas deve julgar a profecia. Você precisa denunciar os falsos profetas, porque os falsos profetas começam a trazer engano para as pessoas. Os falsos profetas começam a se manifestar, às vezes com alegoria, às vezes com revelação, às vezes com palavras diferentes. E você precisa denunciar. Você é profeta, você precisa denunciar. Para que você denuncie, você precisa ter a informação com você. E a informação que eu digo é a revelação, e você carrega a revelação. Tito estava carregando a revelação. 2 Coríntios capítulo 2. Volta aí uns capítulos. Eu acho isso maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 5. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Quem que é esse homem?
Lembra do rapaz que se deitou com a madrasta? Paulo estava falando dele. E quem que estava levando a carta? Tito estava levando o perdão. Se a carta não chega, a igreja não perdoava aquele rapaz. Se a carta não chega, a igreja não é encorajada. Se a carta não chega, a igreja não denuncia os falsos profetas. O principal é, se a carta não chega, uma vida ia morrer por um erro de Paulo do passado. Os seus erros podem ser consertados. Não adianta falar assim, mas já passou isso, mas já passou aquilo. Não, os seus erros podem ser reparados. Quem que estava levando a carta? O filho. Quem é filho aqui? O seu papel é levar o perdão para as pessoas. Confortar as pessoas no amor. O nosso papel é não deixar as pessoas serem vencidas pela tristeza, pelo abandono, pelo desamparo. Amém? Você entende isso? O filho carrega o perdão do homem. Jesus carregava e carregou a cruz para perdão do homem. Nós temos que ser semelhantes a ele. Vamos voltar para Tito. Capítulo de 1, versículo 12. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Amém? Esse foi o lugar em que Paulo ordenou que o seu filho Tito ficasse. Usando a expressão de hoje em dia, jogou Tito aos leões. O cara era filho do cara, servia bem. Ele falou assim, então vai para Creta, fica lá e termina o trabalho que eu comecei. Um profeta nascido lá era um cara antes de Cristo, e era um cara muito conhecido e muito sábio, tanto que as pessoas, os filósofos, chamavam ele de um profeta. E esse mesmo cara sábio, conhecedor da cultura, falou que os cretenses eram mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Sabe da expressão cretino? Eu acho que vem daí, Roger. Os cretino, pessoa mentirosa, mano. O cara é mó cretino, enganador. Não é essa expressão. Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, eu lembrei dela. Falei, Creta, cretino. Falei, os caras tudo enganador. Então lá existiam pessoas enganadoras. Em outras traduções está bestas ruins, caráter selvagem, buscavam ganho pessoal e fazia qualquer coisa para conquistar. Será que você identifica um mundo parecido? Luiz Antônio é um pouco, São Paulo é um pouco, Brasil é um pouco. Pessoas que estão buscando somente para si, pessoas que não se importam com você e passam por cima de você, pessoas de caráter selvagem, não tem dó e nem piedade. Em outras traduções vão falar comilões e preguiçosos, vão falar ventres inativos. Uma coisa é você ser estéril, outra coisa é você ter o ventre inativo, não usar o ventre para gerar. Pessoas egoístas, pensando somente em si. Nós somos feitos para gerar filhos. Tito foi para um lugar onde existiam pessoas enganadoras, pessoas de caráter selvagem e pessoas que não geravam. Vocês entendem? Vocês estão comigo? Meu pai falou, eu não lembro bem a frase, mas eu vou ilustrá-la como eu entendi.
O ambiente de caos antecede o avivamento. O ambiente de caos antecede o avivamento. Porque no ambiente de caos os filhos se manifestam. Só quem é filho se manifesta nessas horas. Quem não é, puxa o carro, vaza, tchau, tchau, obrigado. Não olha nem para trás, mas os filhos têm responsabilidades. Romanos 5:20 vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não podemos colocar algo em ordem sem antes alguém nos ter colocado em ordem. Se você quer colocar a sua casa em ordem, alguém precisa te colocar em ordem. Se você quer o seu emprego em ordem, alguém precisa te colocar em ordem. Nós precisamos estar debaixo dessa ordenança do Pai. O Pai é quem nos dá ordem, o Pai é quem nos ordena. Paulo ordenou Tito a que permanecesse em Creta e ali ordenassem presbíteros. Ou seja, ele estava ordenando porque ele foi ordenado. Amém? O filho continua o que o pai começou a realizar. Nós lemos em Tito: continue o que eu deixei para trás. João 5:20, eu quero ler com você. Eu prometo que eu estou encerrando, gente. João capítulo 5, versículo de número 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostra obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Vai mais umas páginas para frente, no capítulo 14 de João, versículo de número 12. Diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, porque eu vou para o Pai. Primeiro ele mostra tudo o que ele faz, e depois ele te dá a palavra que você vai realizar obras maiores. Por que você tem medo do ambiente de caos? Por que você não abre a sua boca e profetiza no ambiente de caos? Por que você ainda está com a língua presa? Por que você ainda tem medo do que pode te acontecer? Profetiza. O filho carrega a responsabilidade de estabelecer a ordem. Tito tinha a responsabilidade de estabelecer presbíteros naquela cidade. Presbíteros são aqueles que governam a igreja. Presbíteros são aqueles que governam a igreja, a noiva de Cristo. Ele não ordena qualquer coisa, ele ordena aquele quem vai cuidar da noiva de Cristo. Vocês entendem isso? Você não vai ordenar o bebedouro no lugar que ele vai ficar aqui. Você vai ordenar pessoas que vão cuidar da igreja de Cristo. Os filhos são estabelecidos no caos. O problema não são as pessoas vivendo a sua maneira, mas o que iremos fazer com a revelação que recebemos. O problema não é de quem está lá fora, fazendo da sua vida o que quiser. O problema é nosso, que recebemos a revelação. Porque enquanto nós estamos colocando culpa nas pessoas, no modo que elas vivem, mas o que eu estou fazendo com a revelação que me foi me dada, a revelação que eu estou carregando embaixo do braço, as informações? Entende isso? Precisamos ser intensivos para combater os falsos apóstolos. Essas pessoas que enganam querem continuar enganando. Você precisa ser intensivo, intenso, não desistir fácil. Você precisa estar focado no propósito e continuar firme.
Ah, mas não está acontecendo os milagres. Você não tem que fazer milagre, você tem que estabelecer a ordem. E isso não é milagre, é responsabilidade tua, é trabalho duro, é responsabilidade nossa. Amém? Tito era firme com as revelações que aprendeu de Paulo. Em um lugar de caos, em um lugar de enganadores, em um lugar onde as pessoas só querem um bem para si, Paulo precisava de um discípulo leal, porque qualquer coisinha poderia corromper outras pessoas. Se não fosse um discípulo leal, qualquer dinheiro, qualquer mulher, qualquer bebedeira, qualquer coisa poderia corromper aquela pessoa. Mas ele sabia e ele conhecia Tito, e eu conheço vocês dessa comunidade. Vocês têm autoridade para profetizar lá fora, porque vocês não estão vindo aqui com brincadeira, vocês não estão vindo aqui porque a música é bonita. Não, tem dia que é feio pra caramba, mas é o ambiente profético desse lugar, é aquilo que gera em nós. Não é porque eu tenho uma voz boa, eu falo alto, porque a Tuane canta bem, porque o Vinícius fala bem, porque o pastor às vezes dá umas porradas que nos acorda. Não é por isso, é por aquilo que está gerando em nós que nós estamos vindo aqui. Vai gerar coisas dentro de você para que você libere lá fora, não é aqui dentro. É no caos. Os filhos se estabelecem no caos. O filho cuida e providencia que o propósito de Deus continue. Para encerrar, eu quero ler Tito de novo com você. Capítulo de número 3, versículo de número 13. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo nas viagens dele. Providencie que tenham tudo de que precisam. Amém. Amém. Como eu já falei para vocês, Apolo era um cara que pregava. Apolo era um cara que ensinava. E aí Paulo dá uma ordem para ele, fala assim: providencie tudo para que os meus filhos continuem. Nós temos que providenciar para que a obra dele continue, para que os ensinos dele continuem. Amém? Vamos nos colocar de pé então.